E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar na história da queda surpreendente de uma empresa que por muito tempo pareceu imparável. É um caso sobre crescimento agressivo, um mar de dívidas e investimentos complexos que deram muito, mas muito errado. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar com este número aqui, menos 93%. Essa foi a perda que alguns investidores tiveram. É praticamente uma perda total do dinheiro investido. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Como é que uma aposta que parecia tão segura se transformou num desastre financeiro desses? Vamos desvendar essa história passo a passo, começando pela ascensão da empresa. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a subida. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para ver o que fez da Ambipar uma empresa tão brilhante aos olhos do mercado. Bom, a Ambipar atuava no setor de gestão ambiental, uma área com um potencial gigantesco. Ao longo dos anos 90, ela cresceu e se tornou uma favorita, a verdadeira queridinha dos investidores. Era vista como uma companhia sólida e muito promissora. E aqui, pessoal, está a primeira pista do nosso mistério, o motor do crescimento dela. A Ambipar não crescia de forma orgânica, sabe? A estratégia era extremamente agressiva, focada em comprar outras empresas. Essa tática de fusões e aquisições era o coração do negócio. Agora, vamos ver como é que todo esse crescimento era financiado. Porque é exatamente aqui que as primeiras rachaduras na fundação da empresa começam a aparecer. Olha só a escala disso. Mais de 40 aquisições em apenas 5 anos. É um ritmo alucinante, que exigia um volume de capital gigantesco e constante para se manter. Mas de onde vinha toda essa grana? A resposta está numa palavra: alavancagem. A Ambipar pegava dinheiro emprestado no mercado para comprar outras empresas. Essa é uma estratégia até comum, mas se torna extremamente arriscada quando usada com tanta intensidade. A empresa estava, na prática, construindo um império com capital de terceiros. O ponto crucial é que a Ambipar entrou num ciclo muito perigoso. Pensa comigo, comprava-se uma empresa com dívida, depois gastava-se dinheiro para integrar essa empresa. O caixa ficava baixo e, para resolver, pegava-se mais dívida. E esse ciclo se repetia e se repetia, criando uma estrutura cada vez mais frágil. Se o crescimento movido à dívida já era um baita sinal de alerta, a próxima camada desse mistério revela que os números nos balanços da empresa não contavam a história completa. E aqui a situação fica bem mais complexa. A empresa dizia que tinha 4,7 bilhões de reais em caixa. Só que, na realidade, apenas 2,6 bilhões estavam de fato disponíveis para uso imediato. Uma diferença brutal. Isso levanta uma pergunta bem óbvia e, vamos combinar, muito preocupante. Se esse dinheiro todo não era caixa de verdade, onde é que ele estava e para que estava sendo usado? A resposta é um pouco complicada, mas vamos lá. O dinheiro estava investido num FDIC, um tipo de fundo de investimento. O problema? Esse fundo comprava dívidas de partes ligadas à própria Ambipar. Na prática, era uma manobra contábil para fazer o dinheiro circular dentro de casa, criando uma falsa aparência de saúde financeira e mantendo aquela narrativa de sucesso que o mercado esperava. Com as finanças já nesse estado delicado, o foco agora se volta para um produto de investimento específico que a empresa ofereceu e que se revelou uma verdadeira armadilha para muita gente. A gente está falando do COI, ou Certificado de Operações Estruturadas. São produtos financeiros conhecidos por serem bem complexos e muitas vezes por terem nomes atraentes que podem levar o investidor a subestimar os riscos que estão ali por trás. E aqui está a diferença crucial. Em muitos COIs, o capital principal é protegido. No pior cenário, a pessoa recebe o valor inicial de volta. Mas o COI da Ambipar era diferente. O risco era de 100%, ou seja, era possível perder absolutamente todo o dinheiro investido. E é importante notar, essa informação estava lá, no regulamento do produto. O risco de perda total estava documentado. Mas, como acontece com produtos complexos, é muito provável que vários investidores não tenham compreendido a real gravidade dessa cláusula. Finalmente, a gente chega ao momento em que todo esse castelo de cartas desmoronou. E, como vamos ver, foi um evento surpreendentemente pequeno que causou uma implosão total. Primeiro, vamos colocar a dívida em perspectiva. A Ambipar devia um total de 10 bilhões de reais aos seus credores. Um número colossal que pairava sobre toda a operação. Agora, olhem para este número. 60 milhões de reais. Um valor muito, mas muito menor. Essa foi a quantia de uma chamada de margem. Uma garantia para uma operação financeira que a Ambipar simplesmente não conseguiu pagar. Essa pequena falha de 60 milhões foi o gatilho.
Para os credores, foi um evento de crédito, um sinal claro de que a empresa não podia honrar seus compromissos. Isso ativou cláusulas nos contratos de dívida, chamadas de cross-default, que permitiam a todos os credores exigir o pagamento imediato de toda a dívida de 10 bilhões. E tudo aconteceu muito rápido. Em questão de dias, a falha em pagar 60 milhões levou à exigência de 10 bilhões, que a empresa obviamente não tinha. Como resultado, o COI foi liquidado a preço de mercado, que já tinha despencado, concretizando as perdas massivas. Então, o que a gente pode aprender com isso? Primeiro, que estratégias de crescimento baseadas só em dívida são muito frágeis. Segundo, que é preciso ter um cuidado redobrado com produtos financeiros complexos. Terceiro, que manobras contábeis não se sustentam para sempre. E por fim, que até mesmo uma estrutura que parece imensa pode ruir por causa de uma pequena falha. E isso nos leva a uma reflexão final. A história da Ambipar é um alerta poderoso. Fica a pergunta no ar. Que produtos com nomes atraentes podem existir numa carteira de investimentos, mas cujos riscos e mecanismos não estão 100% claros? Entender onde o dinheiro está investido é sempre a melhor defesa.